Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãs. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Não sei se vai ter salinha para as crianças hoje. Amém. Tia Larissa, convida as crianças aqui presentes agora a saírem para a salinha. É BF de tarde, é salinha de noite. Tem que aprender os versículos, viu, menina? Glória a Deus. Irmãos, no culto dessa noite eu quero falar um pouco sobre como nós podemos ir além do natural. Porque se você parar para pensar, é exatamente isso que nós queremos, desde quando nós somos crianças. Desde quando a gente é pequeno, a gente sonha, a gente deseja, a gente quer ir além das nossas capacidades naturais. Nós queremos ir além da nossa força natural quando a gente é criança. A gente quer ter uma velocidade maior do que o que a gente tem. A gente quer ter uma visão melhor, uma visão de raio-x. Deve ser por isso que os filmes de super-herói fazem tanto sentido. Levam tantas pessoas para o cinema. Porque esse sempre foi o desejo do ser humano. Ter características sobrenaturais, ter um poder maior do que o que ele realmente tem. O problema é que a gente cresce e a gente descobre que, infelizmente, isso é coisa só de filme. Infelizmente, isso não acontece na realidade. Ou será que acontece? Ou será que nós podemos ter características sobrenaturais? Será que nós podemos ter características que vão além das que nós temos? Além das características naturais que nós possuímos? E a boa notícia da palavra de Deus é que sim, isso é possível. Nós podemos ir além do natural. E não precisa ter muita coisa para isso, não. Basta ter algo que a Bíblia diz que todos nós podemos ter. Algo chamado fé. Através da fé, é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. É através da fé, eu e você podemos ir além das nossas características naturais. Aproveitando aí o tema da EBF, que é voo, avião. Então, hoje nós vamos levantar voo para além daquilo que nós realmente somos. Que características são essas, pastor? Além das quais eu posso ir através da fé. A Bíblia fala de muitas, mas hoje eu quero citar somente duas. Duas características que eu consigo enxergar na vida de um homem chamado Moisés. Por favor, abra a palavra de Deus comigo. Na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu creio que quando se fala em Moisés, ninguém pode negar que ele foi um homem comum. Moisés foi um homem que teve um nascimento natural, que teve uma criação como outra qualquer no Egito. Apesar de ter tido privilégios, ele não era um anjo, ele não era um ser de outro planeta. Não, Moisés era um homem natural. Porém, ninguém nega também que Moisés fez coisas além do natural. Moisés fez coisas sobrenaturais. Hoje, inclusive, foi falado um pouco sobre Moisés aqui. E a pergunta é, pastor, como foi que Moisés conseguiu ser natural, mas ir além do natural? Fazer coisas sobrenaturais? E a resposta é, através da fé dele em Deus. Através da sua fé, Moisés conseguiu ir além das suas características naturais. E eu creio que eu e você também podemos ir. Que características são essas? Primeiro, grave isso no seu coração.
A fé em Deus nos capacita a ir além dos nossos sentimentos naturais. Esses sentimentos que nós costumamos ter. E muitas vezes nós achamos que estamos presos a eles. Nós achamos que temos que continuar tendo os mesmos sentimentos de sempre. Eu queria dizer que, através da fé, nós podemos ultrapassar os sentimentos que nós temos de forma natural. Vamos ver como foi que isso aconteceu na vida de Moisés. Vamos ler a primeira metade do verso 27. Hebreus, capítulo 11, verso de número 27. O qual diz assim. Ele vem falando de Moisés desde o verso 23, falando dos pais de Moisés. No verso 24, ele fala do próprio Moisés, de decisões que ele tomou. E aí, quando chega no verso de número 27, o início diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado, não ficando atemorizado, não ficando com medo com a cólera do rei. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, acabamos de ler, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, na qual agora, Senhor, nós queremos meditar, pedindo que o Senhor nos ajude, Pai, para que nada nos impeça, para que nada absolutamente, Senhor, seja um empecilho de ouvirmos a Tua voz, Senhor, a Tua palavra tão necessária e tão poderosa aos nossos corações. Muito obrigado por termos conseguido chegar até aqui pelo poder do Senhor sobre nós. Poder é esse, Senhor, que nós queremos entender um pouco melhor hoje, vendo como Ele atua em nós através da nossa fé no Senhor, fazendo-nos, inclusive, Senhor, ultrapassar nossas características naturais, aquilo que nós somos de forma natural. A nossa fé em Ti, Pai, nos dá poder para irmos além do que nós normalmente somos. Por isso nós já queremos Te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio e vai continuar para a honra e glória do Teu nome. É que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui, esse verso que nós lemos, ele começa dizendo algo muito importante que Moisés fez. Ele diz que pela fé Moisés abandonou o Egito. Preste atenção. Pela fé, Moisés abandonou um lugar. Moisés abriu mão de um lugar. Moisés abriu mão de algo. E por que que isso é interessante? Porque muitas vezes nós lembramos da fé, ou nós lembramos da necessidade da fé para adquirirmos algo. Por exemplo, muito se fala sobre a necessidade da fé para adquirirmos bens. Muito se fala sobre a necessidade da fé para adquirirmos saúde. Muito se fala sobre a necessidade da fé para adquirirmos dons. E de fato, muitas vezes para adquirirmos algo de bom de Deus, nós precisaremos ter fé. Porém, perceba, não é apenas para adquirir algo que nós precisamos de fé. Pela fé, Moisés abriu mão do Egito. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Então, às vezes, nós vamos precisar de fé para adquirir algo. Outras vezes, nós vamos precisar de fé para perder algo. Para saber perder algo, para saber abandonar algo, para ter condições de abrir mão de algo
que Deus está nos mostrando, que nós devemos abandonar, que nós devemos perder. Na verdade, para ser sincero com vocês, eu acho que a gente precisa mais de fé para saber perder do que para saber ganhar. Porque a Bíblia não fala, a Bíblia não enfatiza a fé que Jó precisou ter para adquirir riquezas e filhos. A Bíblia já começa dizendo que ele era muito rico. Claro que Jó exerceu fé em toda a sua vida, inclusive para se tornar um homem grande, para ter uma família grande, Jó precisou ter fé. Mas a Bíblia não enfatiza a fé de Jó adquirindo coisas. Por outro lado, a Bíblia elogia a fé que Jó precisou ter para saber perder coisas. Para perder coisas, para saber perder coisas, Jó teve que ter fé no Senhor. Inclusive, quando seus filhos morrem, o que é que Jó diz? O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe quando é então, igreja, que a nossa fé vai ser mais testada? Não vai ser quando Deus quiser acrescentar algo na nossa vida. A nossa fé vai ser mais testada. É quando Deus quiser diminuir algo da nossa vida. É aí que a gente vai ter que demonstrar fé no Senhor. Fé no nosso Deus. Inclusive, é bem provável que você já tenha ouvido falar acerca daquela história de um alpinista que, no meio de uma noite totalmente escura, se encontrava pendurado apenas por uma corda. Ele não enxergava absolutamente nada e estava pendurado por uma corda. E ele pede ajuda a Deus. E alguns instantes se passam quando ele escuta uma voz, parecendo a de Deus, dizendo: corte a corda. E ele ouve aquela voz, ele entende que é a voz de Deus, mandando ele cortar a corda, mas ao invés de fazer o que Deus manda, ele se agarra à corda ainda mais. E a pena é que, na manhã seguinte, a equipe de resgate o encontra totalmente congelado, preso por uma corda, a apenas 2 metros do chão. Precisamos ter fé para agarrar as coisas que Deus quer que nós agarremos. Mas muitas vezes é difícil confiar em Deus quando Ele manda cortar a corda. Às vezes é difícil confiar em Deus quando Ele manda cortar o laço. Quando Ele manda cortar os laços com o passado. Quando Ele manda cortar os laços com algo, os laços com alguém, aí é difícil confiar em Deus. Mas quem tem fé, confia e faz. Como Moisés fez. Moisés cortou a corda com o Egito. Moisés abandonou o Egito. Agora olha como foi que ele fez isso, igreja. Versículo diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Não ficando com medo da ira do rei. Ei, igreja, uma coisa é você fazer a coisa certa com medo dentro de você. Você está fazendo o que deve fazer, mas dentro de você, você está só misericórdia. Morrendo de medo, se tremendo. Está fazendo o que tem que ser feito, mas o coração, acelerado, com medo.
Outra coisa é você fazer o que Moisés fez. É você fazer a coisa certa sem um pingo de medo. E sabe qual é a impressão que isso pode dar para alguém? Que Moisés era um homem corajoso por natureza. Eita, que homem corajoso, mano. Abandonou o Egito e não ficou nem com medo da ira do rei. Esse Moisés, se fosse aqui no Ceará, era um cabra macho. Era um homem corajoso. Pois eu queria dizer para você que Moisés não era um homem naturalmente corajoso. Na verdade, Moisés era um homem naturalmente tímido. Moisés era um pastor Tiago na vida. Um homem tímido naturalmente. Que muitas vezes quer se acovardar diante das situações. Moisés era um homem, muitas vezes, com medo das situações. Inclusive, no passado, esse homem aqui já tinha tido medo de um faraó. Você lembra quando Moisés matou um homem e escondeu esse homem? E o faraó descobriu o que ele fez? O que foi que Moisés fez? A Bíblia diz: ele ficou com medo e fugiu. No passado de Moisés, olha como ele era medroso. Moisés já tinha tido sentimentos de medo. Ele já tinha tido medo do faraó. Por causa do pecado. Olha o que é que o pecado faz na minha vida e na sua vida. O pecado acrescenta sentimento de medo. O medo já é natural do ser humano, mas o pecado, ele aumenta o medo do ser humano. O que foi que Adão e Eva fizeram lá no Éden, quando eles pecaram? A Bíblia diz que eles ficaram com medo e se esconderam de Deus. O pecado vai fazer isso. O pecado vai aumentar o meu medo, o teu medo. Muitas vezes não é alguém te perseguindo, não. É a tua própria consciência pesando. É a nossa própria consciência acusando a gente. A gente fica com medo até de uma folha que cai. Porque o pecado faz isso, igreja. O pecado, ele vai acrescentar medo ao nosso coração. Só que agora, 40 anos depois, Moisés, mais uma vez, volta ao Egito e sai do Egito para libertar o povo de Deus. Só que agora Moisés não sai mais com medo. Por quê? Porque agora ele não é mais acusado pelo pecado. Agora Moisés é guiado pela sua fé. O pecado traz medo, mas a fé traz coragem. Moisés abandona o Egito, agora pela segunda vez. Só que agora ele não tem mais medo do faraó. Ele não tem um pingo de medo de faraó. Então, Moisés tinha um sentimento natural de temor, e ele já tinha agido baseado nesse sentimento no passado, só que agora, pela fé, ele vai além. Pela fé, ele vai além do medo. Pela fé, ele vai além do natural. Pela fé, ele vai além dos seus sentimentos comuns. Porque é isso que a fé vai fazer comigo e contigo. Ela vai mudar os nossos sentimentos naturais. A fé pode tirar a vontade de pecar. A fé pode tirar a vontade de um vício. A fé pode tirar sentimentos e mais sentimentos do nosso coração. Ah, mas eu era assim. Mas agora você é crente. E a fé vai transformar os teus sentimentos. A fé vai transformar as nossas emoções. Foi isso que aconteceu com Moisés, um homem que era medroso. E agora se torna corajoso. E ele é só um exemplo, igreja, dos muitos que nós podemos citar. Nós podemos falar de Pedro. Lembra o que Pedro fez antes da crucificação?
Lembra de Pedro negando Jesus 3 vezes antes da crucificação? E lembra o que ele faz depois da morte e ressurreição de Cristo? Ele prega para uma multidão de pessoas. Milhares se convertem, mais na frente ele defende Jesus perante as autoridades de Israel, que mandam ele não falar mais de Jesus, e ele diz: é correto eu obedecer a vocês antes de a Deus? Aí eu pergunto, são 2 Pedros? Não, é o mesmo Pedro, só que agora é um Pedro cheio da fé que o Espírito Santo colocou dentro do coração dele. A fé, ela nos faz ir além das nossas características naturais. A fé nos faz ir além dos nossos sentimentos naturais. O medo é um exemplo. Mas nós podemos citar outros. Podemos citar outros sentimentos que a fé também é capaz de mudar. Esses dias alguém chegou para um pastor, que eu não vou dizer o nome dele, mas disse assim: pastor, o senhor é uma pessoa tão centrada, o senhor é uma pessoa tão constante. Mas essa pessoa não sabia que esse mesmo pastor, anos atrás, era uma pessoa temperamental. Você sabe o que é uma pessoa temperamental? Uma pessoa que um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está mal. Esse pastor era temperamental. O que foi que Deus fez com os sentimentos dele? Deus fez com que o coração dele fosse além do natural. E agora ele não é mais temperamental. Agora ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Podemos falar também do mau humor. Ah, pastor, eu sou uma pessoa mal-humorada. Eu sou uma pessoa naturalmente ranzinza. Eu sou uma pessoa naturalmente negativa, pois a fé pode fazer você ir além disso. A fé em Deus pode fazer os seus sentimentos mudarem. Ah, mas eu sou assim, eu tenho que continuar sendo assim. Essa é a minha característica natural, mas Deus vai fazer você agir de forma sobrenatural. Eu não esqueço, irmão, por isso que eu sempre falo, porque me impressionou muito. O exemplo de um senhor que eu conheci em uma igreja do interior. E esse homem era a própria simpatia em pessoa. Era um homem que levava uma topada e sorria. Ele sorria para todo mundo, ele cumprimentava todo mundo, ele abraçava todo mundo na igreja. E por que eu não esqueço o exemplo desse homem? Porque uma vez ele disse: pastor, eu nem sempre fui assim. E eu: como assim, irmão? Para mim o Senhor já nasceu assim. Ele disse: não, pastor, antes de crer em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu era a pessoa mais ranzinza. Ninguém me suportava no trabalho, pastor, de tão chato que eu era, de tão mal-humorado que eu era, de tão negativo que eu era. Mas Jesus entrou na minha vida e Jesus transformou o meu coração, pastor. E hoje o meu prazer é transbordar a minha alegria com outras pessoas. É exatamente isso que Deus pode fazer comigo e que Deus pode fazer com você. Será que tem algum sentimento natural seu, precisando ser transformado por Jesus? Será que tem algum sentimento que você tem manifestado na sua vida constantemente, e esse sentimento tem te atrapalhado? Saiba que através da fé, você pode ir além dele. Você pode ter um sentimento diferente desse que você tem tido. Porque é isso que a fé faz. Através da fé, nós podemos ir além dos nossos sentimentos naturais. Quem acredita nisso? Quem reconhece que precisa ser transformado nos seus sentimentos? Orgulho, raiva, medo,
mau humor, sentimentos que nós temos por natureza. Através da fé, da nossa confiança em Deus, nós podemos ir além deles e manifestar sentimentos diferentes desses na nossa vida. Porque Moisés conseguiu, nós também podemos conseguir. Moisés era um homem medroso, mas demonstrou coragem. Segunda característica que eu vejo aqui, que eu enxergo aqui, que a fé nos capacita a ir além, é o nosso sentido. A fé nos capacita a ir além dos nossos sentidos. Olha a segunda parte do versículo 27. Hebreus 11 e 27, parte B, diz assim: Antes, depois de dizer que ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado pela cólera do rei, o sentimento de Moisés mudou. O texto diz: antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é, o que, igreja? Invisível. Parece uma contradição. Como quem vê aquele que é invisível. Primeiro, Moisés abandonou o Egito. Ótimo. Milhares de pessoas hoje abandonam algo por causa de Jesus. Muitas delas, porém, não permanecem. Hoje uma irmã, à tarde, me procurou e perguntou: pastor, cadê aquele casal tal, que recentemente tinha vindo ao culto, até tinha demonstrado uma decisão? Eu disse: ora por eles, porque a situação deles é assim, assim, assim. Eu tenho falado com eles, mas eles têm tido dificuldade de chegar. Aí ela pensou: é verdade, pastor. Como é difícil hoje permanecer nos caminhos do Senhor, né? Como é difícil permanecer na fé. Como é difícil permanecer servindo ao Senhor. Disse: irmã, é difícil. Moisés abandonou o Egito, mas aqui ele permaneceu firme. Irmãos, uma coisa que eu esqueci de falar sobre Moisés é que a fé dele foi tão grande, mas tão grande, que o povo ficou com medo. Porque Faraó, depois de mandar o povo sair, mudou de ideia e passou a perseguir o povo. Você lembra dessa história? Ele permite que o povo saia, também o filho dele morre, coisas ruins acontecem, e aí ele permite que o povo saia. Mas quando o povo sai, ele muda de ideia e persegue o povo. E aí o povo se encontra agora diante do mar, de um lado, Faraó vindo do outro lado, o povo começa a ter medo. Aí o povo diz: era melhor a gente ter morrido no Egito mesmo. Eu disse: Moisés, você trouxe a gente para morrer para cá. Não cortaram os laços com o Egito. Moisés abandonou o Egito, o povo não. O povo continuou com o coração lá. E aí Moisés estava tão corajoso, mas tão corajoso, que ele diz: não temais, o Senhor pelejará por vós. Olha o coração de Moisés transformado. Olha Moisés indo além dos seus sentimentos naturais. Ei, Deus pode te tornar um homem corajoso. Deus pode te tornar uma mulher corajosa. Um homem alegre, uma mulher alegre. Uma pessoa calma. Deus pode fazer isso comigo e Deus pode fazer isso com você. Porém, não basta tomar uma decisão e pronto, igreja. O que mais se precisa hoje é de constância nos caminhos de Deus. Pessoas estão tomando decisões ao redor do mundo para quando chegar na calçada esquecer da decisão que tomou. Não é isso que Deus quer de mim e de você, não. Deus quer constância, Deus quer permanência, Deus quer perseverança nos nossos propósitos espirituais. Não pode ser pela emoção, não pode ser pelo sentimento. Por isso que aqui diz: ele permaneceu firme. Eu saí do Egito, saí porque Deus queria que eu saísse, e eu vou permanecer firme na minha decisão
Moisés permaneceu firme. E olha como foi que ele conseguiu fazer isso. Qual foi a estratégia que Moisés usou para permanecer firme? Você quer permanecer firme nos caminhos de Deus? Você quer permanecer firme nos propósitos espirituais? Pois está aqui, ó. Moisés permaneceu firme, agora escute. Como quem vê aquele que é invisível. Nosso corpo tem quantos sentidos? Aula de biologia da 4ª série. 5. Quem lembra quais são? É esses aí mesmo. Nosso corpo tem 5 sentidos. Alguém chama de as portas da alma, porque é através deles que nós conhecemos o mundo ao nosso redor. Porém, existem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer através dos nossos sentidos naturais. Por exemplo, pastor, ver Deus, nós não podemos. Nossa visão natural é muito importante. Para ver as coisas naturais. Porque ela é limitada para ver as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que Deus é invisível. Nós não podemos ver Deus através da nossa visão natural. Nós não podemos ver anjos através da nossa visão natural. Nós não podemos ver um monte de coisa que está acontecendo aqui agora, ó, através da nossa visão natural. Mas o que foi que Moisés fez? Moisés viu o invisível. O que é isso? Através da fé, nós somos capacitados a ir além dos nossos sentidos naturais. A fé nos capacita a ver o que nós não podemos ver naturalmente. A fé nos capacita a ouvir o que naturalmente nós não ouvimos, a tocar o que naturalmente nós não tocamos, a sentir o que naturalmente nós não sentimos. É a fé que nos vai capacitar a ir além dos nossos sentidos naturais. Moisés, então, viu o invisível. O que é isso, pastor? Tem uma música que diz: eu te vejo em tudo. Irmãos, quem tem fé, vê Deus em tudo. Quem tem fé, vê Deus no amanhecer. Ei, eu acordei, foi Deus. Quem tem fé, vê Deus na mesa, com o alimento sobre a mesa. Não fui eu, foi Deus que me capacitou. Quem tem fé, vê Deus na palavra. Quem tem fé, vê Deus no louvor. Quem tem fé, vê Deus na família. Quem tem fé, vê Deus na igreja. Quem tem fé, vê Deus no livramento que Ele deu. Eu tive sorte. Quem tem sorte é quem não tem fé. Quem tem fé tem Deus. Eu não tive sorte, foi Deus. Foi Deus que fez eu me atrasar um pouco. Foi Deus que fez eu me adiantar um pouco. É Deus que está cuidando da minha vida. É Deus que está cuidando da minha história. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Moisés via Deus em tudo. Moisés viu Deus na sarça, Moisés via Deus na nuvem, Moisés via Deus na coluna, Moisés via Deus no povo, Moisés via Deus no tabernáculo, Moisés via Deus o tempo todo. Quem tem fé, vê o invisível. Quem tem fé, vê o que os outros não veem. Então Moisés via o invisível, e porque ele via o invisível, ele permanecia firme.
Será que não é isso que está faltando? Para nós sermos mais firmes? É nós enxergarmos mais? É nós pararmos de olhar com os olhos físicos e começarmos a olhar com os olhos espirituais? Quem tem fé, agradece antes de receber. É necessário fé para agradecer quando se recebe, para dizer, foi o Senhor que me deu. Mas é preciso mais fé ainda para agradecer antes de receber, porque nem vendo você está. Mas Deus disse que ia dar, então você já agradece o que você nem está vendo, que Deus disse que ia dar e vai dar. Precisamos permanecer firmes, irmãos. Porque pessoas desistem de Deus, porque elas estão olhando com os olhos naturais. Mas eu e você temos fé. E porque nós temos fé, a fé nos capacita a ir além dos nossos sentidos naturais. Agora nós vamos ver o invisível. Você quer ver o invisível? É através da fé. Baseado nisso, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça agora. Esse é um momento íntimo entre você e Deus. Eu queria convidar você a identificar pelo menos uma área da sua vida na qual você precisa parar de agir de forma natural. Talvez essa área é na área sentimental. Você tem obedecido aos seus sentimentos. Você tem que parar de agir baseado nos seus sentimentos naturais. Talvez essa área é a área dos sentidos. Você tem se abalado com o que você tem visto ao seu redor. Você tem se abalado com o que você tem ouvido ao seu redor. Ei, Deus quer te dar um ouvido mais aguçado para ouvir coisas espirituais. Deus quer te dar olhos mais aguçados para enxergar coisas espirituais. Pastor, e como é que eu consigo isso? Identifique pelo menos uma área na qual você precisa parar de agir naturalmente e decida ir além do que é natural nos próximos dias. E como é que eu consigo isso, pastor? A Bíblia só fala de uma coisa que Moisés precisou. E nós também vamos precisar. O que foi? A fé. Moisés só precisou ter fé. E nós também só vamos precisar ter fé. Porque sabe o que é que a fé faz? Capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando nós temos fé, nós temos certeza, até do que os nossos olhos não conseguem ver. Que Deus nos ajude, igreja, a sermos pessoas que vão além do natural, em seus sentimentos e em seus sentidos, além do natural. Você crê? Você recebe? Então pratique. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, queremos, Senhor, mais uma vez, invocar o Teu santo nome, para agradecer, Senhor, por essa porção da Tua palavra, na qual nós meditamos agora, e que mostra um homem natural, que fez coisas sobrenaturais. E ele não precisou de algo que está longe do nosso alcance, Pai. Ele precisou de algo que nós também podemos ter, algo chamado fé. A fé de Moisés o capacitou a ir além dos sentimentos que ele tinha
E além dos sentidos que ele tinha, Pai, a visão que ele tinha, Moisés passou a viver não pelo que os olhos naturais enxergavam, mas pelo que os olhos espirituais conseguem enxergar. Por isso ele permaneceu firme. Por isso ele abandonou o Egito. Por isso ele não ficou com medo. Senhor, quantas vezes nós vacilamos. Quantas vezes nós fraquejamos, Senhor, em nossos propósitos espirituais, em nossas decisões. É porque nós não estamos tendo a fé que Moisés teve, Senhor. Mas a qual hoje nós estamos decidindo ter. A fé que é derramada no coração pelo Espírito Santo. A fé que vem através da leitura da palavra. Quando confessamos os nossos pecados. Quando congregamos. Quando ouvimos um testemunho, a fé aumenta. E quando a fé aumenta, Pai, a nossa capacidade de ir além também aumenta. Vem nos ajudar, Senhor, a entender e a colocar em prática esse versículo no qual nós meditamos hoje. Eu quero, Senhor, colocar em prática na minha vida. Me ajuda. Ajuda a minha família, Senhor. Ajuda a nossa igreja. Ajuda a nossa comunidade, Pai, a fazer isto. Que possamos ver o Senhor na terra. E um dia estaremos vendo o Senhor na glória. Tudo isso eu peço e agradeço pelo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda há de fazer. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos encerrar o nosso culto. Lembrando que amanhã à tarde se encerra a nossa EBF. Esteja orando, vai ser o encerramento. Que Deus continue abençoando os tios e também as crianças que estarão chegando aqui. Domingo pela manhã é nosso culto das primícias, é o primeiro culto da semana. Se você pode vir, venha adorar o Senhor nas primeiras horas da semana, do dia.